Meus amigos, novamente estamos aqui para a segunda travessia pela citologia. Segura aí porque vem bastante coisa. Vamos falar sobre a segunda parte de citologia. A gente vai falar sobre estrutura do núcleo, ciclo celular, mitose, meiose e metabolismo celular energético. Então vamos começar aqui falando do núcleo. Está aqui o núcleo, estrutura presente apenas nas células eucarióticas. A estrutura basicamente é feita de uma membrana cheia de poros, tá vendo? Cheia de furinhos. Essa membrana se chama carioteca, é a membrana que envolve o núcleo. Um líquido interno, chamado cariolinfa ou carioplasma, a cromatina, aqui dentro, e que corresponde ao material genético, cromossomos, né? Embora todos emaranhados, e recebe esse nome genérico de cromatina. E aqui o nucleolo, uma estrutura muito importante que está ligada com a produção das subunidades ribossômicas, subunidades essas que vão fazer um papel decisivo e importante para a célula, que é a produção de proteínas. Aqui detalhe dos poros, está vendo? Que interessante. Esses poros permitem comunicação intermolecular do núcleo com o citoplasma, permitindo a transição, sobretudo, do RNA de dentro para fora do núcleo e de proteína de fora para dentro do núcleo. E esse intercâmbio ele tanto será maior quanto maior for o número de poros, de modo que o número de poros acaba revelando um pouco da atitude metabólica que o núcleo apresenta, e que a própria célula apresenta. Essa configuração do núcleo, lembrando que o núcleo só tem esse aspecto quando a célula não estiver em divisão celular. Esse momento em que a célula não está em divisão celular, ela se chama interfase. A interfase fica, vamos colocar assim, se alternando com a divisão celular, e a mais comum divisão celular é a mitose. Interfase, então, amigos, corresponde a todo o período da célula em que ela não está em divisão. Algumas células vivem, inclusive, uma certa interfase demorada ou até mesmo eterna. Muitas outras não. A interfase é dividida em três períodos: período G1, período S e período G2 nessa ordem. O G foi escolhido de gap, vem do inglês intervalo. Aqui é o primeiro intervalo e aqui o segundo intervalo. Entre eles o período S, um período importantíssimo que é o período S. Esse S é de síntese, síntese de DNA. Portanto, é nesse período que o DNA duplica para que a célula possa, num segundo momento, se dividir. O período G1 é o período de maior emprego metabólico por parte da célula, e o G2 com uma atividade um pouco mais reduzida, embora alguns autores tentem minimizar essa diferença metabólica entre G1 e G2, mas G2 constitui, na verdade, um período onde a célula já está em preparação para entrar numa divisão celular. A divisão celular mais comum que existe é a mitose. Para que os seres vivos fazem mitose? Então vocês estão vendo aqui as três importâncias da mitose. Aqui vocês estão vendo uma planta, isso aqui é a ponta da raiz, a região chamada coifa, um parênquima de proteção, e essa região aqui que está um rosado maior é um meristema, uma área de incrível atividade mitótica. Mitose aqui representando a função de crescimento. Aqui vocês estão vendo leveduras, são fungos microscópicos, unicelulares, são os produtores de pão e de cerveja, e a divisão celular da levedura corresponde à sua própria reprodução, segundo a função da mitose. E aqui vocês estão vendo uma espécie de lagartixa que, quando incomodada, perde o rabo, né, faz uma autoactomia, mas logo depois ela acaba recuperando essa cauda. É a terceira função da mitose, né, que é participar do mecanismo de regeneração. Repetindo, as funções da mitose são crescimento, reprodução e regeneração. Mitose, por definição, é uma célula dá origem a duas células filhas, idênticas entre si, geneticamente falando, e idênticas à célula-mãe. Uma célula se divide, no final, em duas células, passando por quatro etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa sequência. Prófase, primeira fase. O que acontece? Há dois conjuntos de mudanças. No citoplasma, as mudanças são os centrossomos, que são as áreas onde ficam os centríolos, está aqui um centríolo, o outro centríolo.
eles ficam em duplas, ficando perpendiculares entre si. A região entre eles, onde eles se localizam, se chama centrossomos. Os centrossomos estão se afastando aqui e entre eles está havendo a formação de uma estrutura proteica chamada difuso. No núcleo, os cromossomos começam a sofrer um processo de condensação e o núcleo como um todo ele vai se descaracterizando, sendo que a principal e última marca dessa descaracterização nuclear é a fragmentação da carioteca. Como eu disse antes, o núcleo ele está bem estruturado na fase da interfase, quando a célula não está dividindo, porque quando a célula divide, o núcleo fica, como eu disse, descaracterizado. Metáfase ao pé da letra quer dizer fase do meio. Você vê que os cromossomos eles ficam alinhados no chamado equador da célula. Aqui os centrossomos já atingiram os polos, os fusos estão bem desenvolvidos e nesse momento os cromossomos estão na máxima condensação. Quando os cromossomos estão muito condensados, eles ficam mais visíveis. Portanto, esse é o momento de maior visibilidade cromossômica. Inclusive, quando se deseja fazer análise cromossômica de estrutura, de forma e de quantidade, normalmente usa-se substâncias químicas como vinblastina, colchicina, para paralisar a mitose exatamente na metáfase, para que os cromossomos estejam mais visíveis. Terceira fase, anáfase, do grego separar. Então o que acontece é que os cromossomos já duplicados desde a fase S, com suas réplicas chamadas cromátides, são separadas entre si. Uma cromátide é puxada para um polo e a outra cromátide para o polo oposto. As cromátides migram para os polos, é a fase da separação, é a anáfase. E a telófase eu costumo dizer o seguinte: o que apareceu desaparece, o que desapareceu volta. O fuso degenera, a carioteca volta. O cromossomo vai descondensando e finalmente a célula se divide em duas por um mecanismo chamado de citocinese, que é a divisão citoplasmática. Aqui vocês estão vendo a sequência do que acontece. Olha lá, prófase, cromossomos começam a condensar, fragmentação da carioteca, os cromossomos chegam à máxima condensação e se alinham no equador e a metáfase e anáfase, puxando as cromátides para os polos, e a reorganização dos núcleos com a consequente citocinese é a telófase. De novo, pessoal, aqui vocês estão vendo a prófase acontecendo, a carioteca fragmenta, os cromossomos vão se ligar ao fuso e formar a placa equatorial, a metáfase, agora a anáfase, e por fim a divisão, a reforma dos núcleos e a divisão citoplasmática, a citocinese é a telófase. Segunda divisão, pessoal, chama-se meiose. A meiose é a divisão de uma célula dá origem a 4 células, dividida em duas partes divisórias, uma meiose 1 e uma meiose 2. Meiose 1, também chamada de meiose reducional. Você vê que o número de cromossomos 4 cai para 2, justificando inclusive o nome geral da divisão, que é meiose. Alguma coisa cai pela metade, o que cai pela metade é o número de cromossomos. Numa meiose dita 2, também chamada de meiose equacional, você não tem mais uma queda numérica no número de cromossomos. A quantidade de DNA diminui porque ocorre a separação das cromátides e acaba formando, finalmente, uma linha de 4. São as células finais, são as células chamadas filhas, 4 células, meiose 1, meiose 2, chama-se meiose a outra divisão. Para que os organismos fazem essa divisão que vocês estão vendo? Fazem por 2 motivos. No caso dos animais, a divisão meiótica visa a produção de gametas. E no caso das plantas, a produção de esporos. Cuidado, hein? Planta faz meiose, mas faz meiose para produzir esporos, enquanto animais fazem meiose para a produção de gameta. Na meiose, 2 coisas são muito importantes. A primeira acontece logo na prófase 1, ou seja, a prófase da primeira parte da divisão. Por quê? Nessa fase, os cromossomos começam a se condensar, eles pareiam, fazem o que a gente chama de sinapse. Não confunda com a sinapse nervosa, é um outro grupo de sinapse. E nesse momento, logo depois que ocorre a sinapse, que é esse pareamento, os cromossomos trocam pedaços entre si, um evento muito importante, tanto para a evolução quanto para o próprio organismo, chamado crossing over. O crossing over é essa mistura de pedaços de cromossomos entre um e outro, e fenômeno esse de importante variabilidade genética, como eu disse, só acontece na meiose e especificamente acontece logo na primeira fase da meiose, na chamada prófase 1. Depois acontecem coisas que vocês já sabem, típicas de prófase: fragmentação do carioteca, desaparecimento do nucleolo, aquela estrutura que eu falei para vocês, que é produtora de quê? De ribossomos. Muito bem.
Aqui o crossing, detalhe dele, aquela coisa do trocar pedaços, fragmentos entre os chamados cromossomos homólogos, tá? Esse cromossomo aqui, ele tem alta correspondência genética com o outro e eles trocam pedaços entre si. Esse evento se chama crossing over. Aqui os cromossomos estão pareados ainda, é a metáfase, a anáfase, e a anáfase aqui tem uma coisa interessante, porque você veja bem, a anáfase, que seria uma segunda coisa importante sobre a meiose, né? Nessa anáfase o que se tem é uma separação de homólogos e não mais a separação de cromátides, que é típica lá da mitose. É isso que faz a divisão ser uma divisão reducional, é a separação de cromossomos homólogos e não a separação das cromátides. E aqui a telófase 2 fazendo duas células. Aí vem a meiose 2, que é muito semelhante à mitose, e como eu disse para vocês, a gente chega aqui ao final com 4 células filhas. Gente, tudo bem com as duas divisões? Uma se chama mitose, outra se chama meiose. E a outra... Ah, sim, eu coloquei uma coisa importante aqui, ó, só para lembrar que, no caso específico da gente, né, seres humanos, a meiose está intimamente ligada com os mecanismos chamados de gametogênese, né, que são os processos aqui que se dão no túbulo seminífero, no caso do homem, com a produção dos espermatozoides, essa transformação, né, de células iniciais ditas espermatogônias no espermatozoide acontece nos testículos, é um mecanismo chamado espermatogênese, né, é um mecanismo totalmente desencadeado por um arcabouço hormonal do FSH, o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio hipofisário, e a testosterona, que é um hormônio do próprio testículo. Um pouco do detalhamento, né? São várias fases que a espermatogênese vive. Há uma primeira fase de uma multiplicação de células iniciais, as chamadas espermatogônias. Depois vem uma fase de crescimento e aí vem a fase da meiose, né? A chamada fase de maturação, onde acontece especificamente aqui, ó, né? Toda essa parte aqui, onde cai de 46 cromossomos, cai para a linha de 4, tá vendo? Essa passagem aqui é a passagem meiótica. Depois ocorre um último mecanismo, né, que é esse mecanismo final aqui, que não é divisório, tá? Onde essas células finais elas acabam se transformando em espermatozoides, um processo chamado de espermiogênese, um processo de diferenciação celular que culmina essencialmente na formação dos espermatozoides. Aqui um pouco da linhagem feminina, também há uma gametogênese, essa chamada de ovogênese, que acontece durante a vida sexual da mulher e também leva em consideração a ocorrência da meiose. E aqui vocês estão vendo um mecanismo de ovulação, que é a liberação do ovócito. Eu passei um pouco rápido aqui, não se preocupem, tá? A gente vai voltar nesse assunto em algum momento. Passemos então para o que a gente chama de metabolismo energético. O que vamos ver aqui? 3 conceitos: fermentação, respiração celular, fotossíntese. Fermentação e respiração celular são mecanismos de obtenção de energia a partir da glicose. Essencialmente, a diferença entre esses dois mecanismos é o uso ou não uso do oxigênio. Sem oxigênio ocorrem fermentações, e em alguns casos um mecanismo que a gente não vai tratar aqui, que ele é muito específico, da chamada respiração anaeróbica. E com oxigênio acontece a respiração celular, também chamada de respiração aeróbica. A intenção desses mecanismos é a produção dessa molécula chamada ATP. Está aqui o ATP, adenina, ribose e 3 grupos de fosfato. Você vê que a trifosfato adenosina, na verdade o ATP é uma molécula que é um nucleotídeo modificado, viu? Ao invés de ter um fosfato, tem 3. Isso vai ficar também melhor comparativamente quando a gente estiver falando de RNA, porque é um nucleotídeo modificado de RNA, sabe-se disso em função dessa presença aqui, que é da ribose. Bom, temos 2 fermentações básicas, a lática e a alcoólica. A fermentação lática ocorre no corpo humano, é o desdobramento da glicose em 12 reações químicas, 10 aqui mais 2 aqui, porque são 2 piruvatos resultantes, tá? A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3, então essa transformação é dupla. No final, uma glicose forma 2 ácidos láticos com um saldo energético de 2 ATPs, o que é considerado relativamente baixo. Usa oxigênio, pessoal? Não usa oxigênio. A outra fermentação, por definição também não usa oxigênio, é a fermentação alcoólica, que a gente não faz, diriam alguns, infelizmente. Olha lá, hein? Glicose até chegar etanol e gás carbônico. 2 ATPs também. Etanol é um produto de extrema importância comercial, não só pela questão do álcool combustível, mas também pelo uso farmacêutico e nas bebidas alcoólicas. E o gás carbônico também tem seu uso, viu? Esse tipo de fermentação, que é executado sobretudo por leveduras, acaba liberando gás carbônico que ajuda, por exemplo, na produção do pão.
Isso, o pão, a indústria do pão também usa do recurso da fermentação alcoólica. Esses dois mecanismos são mecanismos considerados de baixa eficiência energética. Para cada mol de glicose, são produzidos 2 mols de ATP. Muito diferente do que acontece com a respiração celular, também chamada respiração aeróbica, onde o rendimento para cada mol de glicose chega até 38 ATPs. Existe aí uma certa dificuldade e unanimidade no número final de ATPs do processo da respiração celular. É um processo que se dá sobretudo na mitocôndria, né, uma organela especializada então nesse tipo de metabolismo, e é um processo que é longo, constituído de 60 reações químicas, e a gente organiza essas reações em 3 grupos, né, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Glicólise é o processo de degradação da glicose, como o próprio nome está sugerindo. Acontece fora da mitocôndria. Das 3 etapas, é a única etapa extramitocondrial. Tem um rendimento direto de 2 ATPs para cada glicose que é quebrada e traz como produtos o piruvato e 2 moléculas receptoras de hidrogênio que estão sendo retirados da molécula de glicose, que são as moléculas de NAD. Elas aprisionam esse hidrogênio e esses hidrogênios vão ser doados em uma fase posterior, gerando energia. Antes do piruvato entrar na mitocôndria, ele sofre um processo de transformação chamado oxidação do piruvato, que acaba formando esse composto aqui, acetilcoenzima A, que finalmente entra na mitocôndria, não sem antes mais hidrogênios serem liberados para formar 2 NADH e 2 carbonos serem eliminados na forma de gás carbônico. Aí então o nosso amigo, a acetilcoenzima A, entra no chamado ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Lá, mais um rendimento direto de energia, mas só 2 ATPs, com os 2 que tinham antes 4 ATPs, e uma forte desidrogenização. Tá vendo? Os hidrogênios vão sendo perdidos, captados por NAD e FAD, mais 4 gás carbônicos são formados. A gente costuma dizer, então, que o ciclo de Krebs é um poderoso desidrogenizador e um poderoso descarboxilador dos compostos residuais da glicólise. Todos esses hidrogênios que foram capturados, eles vão participar da terceira etapa, que é a cadeia respiratória. E as moléculas de gás carbônico vão ser eliminadas. Gás carbônico vão para fora e os FADs e os NADs vão doar o hidrogênio nessa fase, aqui vocês estão vendo representando a doação dos hidrogênios, com a função de alimentar um complexo de proteínas que ficam nas membranas internas da mitocôndria, as chamadas cristas mitocondriais, para uma forte geração de ATP em função de bombas de prótons, tá vendo? Os prótons são doados, passa por uma bomba, existe aqui um mecanismo que ilustra um pouco desse fluxo, e uma enzima específica usa desse fluxo de hidrogênio doados pelos NADs e pelos FADs para converter isso em ATP. Essa enzima, que funciona como uma turbina de usina hidrelétrica, convertendo fluxo de hidrogênio em energia química sob forma de ATP, essa enzima se chama ATP sintase, ou como está no slide, ATP sintetase. Aqui a visão geral do processo então, gente. A glicólise, formando piruvato, depois a oxidação para acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs, NADs e FADs carregam os hidrogênios para a cadeia respiratória para gerar energia. Esses hidrogênios que vão ficando, sendo eliminados aqui para esse processo de produção de energia, eles são captados pelo oxigênio. Afinal de contas, a respiração é chamada aeróbica, e o oxigênio ele entra, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, né, porque ele entra para aprisionar esses hidrogênios, evitando uma desproporção do nível de próton dentro da mitocôndria, que poderia gerar uma acidez perigosa para a fisiologia da mitocôndria e, consequentemente, da célula, e ocorre então aí a conversão do O2 em água, sendo a água então um dos produtos, e o outro produto, como eu falei para vocês, aquela descarboxilação que se deu em nível de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, o gás carbônico vai ser eliminado da célula. Para terminar, fotossíntese, meu amigo, minha amiga, um processo fundamental para a vida no planeta. Fotossíntese acontece essencialmente também numa organela, o cloroplasto. Está aqui a estrutura interna do cloroplasto. O cloroplasto tem 2 regiões importantes para o processo fotossintético, até porque a fotossíntese se dá em 2 etapas, como eu mostrarei para vocês. Aqui é a equação geral da fotossíntese. A planta, para fazer fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, que ela capta por poros de suas folhas, chamados estômatos, a água que sobe com a seiva bruta pelo xilema, a luz, gás carbônico e água. Com isso,
a planta acaba formando o que é o objetivo central do processo, essa molécula aqui, C6H12O6, que é a molécula de glicose. Forma a água também como produto e forma aqui um resíduo extremamente importante para a vida na Terra hoje, para mim, para você e para a maioria das espécies, ocorre a liberação do oxigênio. Esse oxigênio, que é liberado, é uma consequência direta do processo da quebra d'água. Já já nós vamos ver isso em detalhes. Bom, como eu disse, a fotossíntese é um processo que se dá em duas etapas. A primeira etapa da fotossíntese se chama fase clara ou fase fotoquímica. É assim chamada porque há um uso direto da luz. Como é que funciona? Simples. A luz doa energia para formar ATP, onde tilacoides. Quem são os tilacoides? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Opa, os tilacoides são essas estruturazinhas que vocês estão vendo aqui, parecem umas moedinhas, são os tilacoides. Aqui que acontece o processo de produção de fotossíntese, tá? Especificamente a fase clara. Nessa fase, nos tilacoides, os tilacoides acabam propiciando isso, a transformação dessa energia fotônica em energia molecular sob forma de ATP. Esses processos de conversão são chamados de fotofosforilações. Que nome horroroso. Não, não é tão horroroso assim. Vamos tentar traduzir. Ó. Foto de luz, fosforilar de fazer ATP. Ele indica exatamente o que é a fase clara. Pega a luz, faz ATP. Pode ser feito de duas maneiras, tá? Vou mostrar já já para vocês. Antes, se eu fazer aqui um resumo da fase clara, para vocês já terem antenado o que é. Utilização da luz, tá? Consumo de água, essa fase já vai consumir a água, e vai haver três produtos, um NADPH, de novo um carregador de hidrogênio, o ATP, que era o grande, vamos dizer assim, a grande meta, vamos dizer assim, da fase clara, e ocorre a produção do oxigênio já aqui, já na fase clara. Aqui vocês estão vendo um conglomerado de clorofila fazendo a captação de luz. A clorofila é o que dá a cor verde para a planta, né? Isso aqui é o espectro da luz visível em relação à clorofila. Ela é verde, portanto a absorção dela é baixa no verde. Vocês sabem disso, né? Quando a coisa é verde, né? É porque a luz branca está incidindo sobre ela, ela está devolvendo o verde para o seu olho, de modo que ela absorve pouco verde. A clorofila é verde, ela absorve pouco verde. Esses picos de absorção que vocês estão vendo aqui, se você acompanhar, está aqui um pico no azul e outro pico na região do vermelho. Aqui detalhe da molécula de clorofila, tem gente que não entende o que é clorofila. Ela é uma molécula que não tem uma característica orgânica daquelas macromoléculas típicas, mas ela é uma molécula alcoólica. Tá? O que se tem aqui é um centro, né? Um centro molecular com magnésio aqui no meio, tá vendo? O magnésio é uma estrutura muito importante para a planta, viu? Ele é um macronutriente, ou seja, um nutriente que a planta requer em boa quantidade, e a importância sumária do magnésio na planta é exatamente formar a clorofila. E aqui vocês estão vendo uma cauda alcoólica, e aqui um grupo de clorofilas assentadas sobre um conjunto proteico. É essa unidade aqui que faz a absorção da luz. Quando a clorofila absorve luz, ela logo perde elétron, ou seja, ela oxida. Ela perde elétron. Esses elétrons bem energizados, eles circulam e aí tem duas possibilidades. Bom, antes disso, dessas duas possibilidades, deixa eu falar para vocês. Essa perda desse elétron é que cede energia para fazer o ATP, tá vendo? Essa perda eletrônica é que é usada como conversão de energia para fazer o ATP. O elétron circula e nesse caso específico você vê que o elétron circulou. Esses nomes aqui são substâncias que vão captando esse elétron de modo intermediário. Os elétrons foram e voltaram para a mesma clorofila. Por isso que essa fotofosforilação é chamada fotofosforilação cíclica, porque o elétron saiu e voltou para o mesmo lugar. Às vezes ele sai e não volta. Quando ele sai, não... Desculpa, deleta, ainda é a fotofosforilação cíclica, está indo e voltando, está indo e voltando, está indo e voltando, me confundi, tá? Agora sim, tá? O elétron foi e não voltou. Ele parou lá no NADP, ó. Essa fotofosforilação, o elétron não voltou, essa fotofosforilação é chamada de acíclica. E a pobre da clorofila que perdeu o hidrogênio, ó, o elétron vai ficar sem elétron para sempre? Não, não vai. Eu vou mostrar para vocês que vai acontecer uma coisa bacana no tilacoide para fazer essa compensação, que é a quebra d'água. Olha só, a água é quebrada para devolver o elétron para a clorofila, viu? Para devolver o elétron para a clorofila. Quando a água quebra, os elétrons vão para a clorofila. Os hidrogênios vão para o NADP, aquela molécula transferidora de hidrogênio, e o oxigênio vai embora como, vamos dizer assim, um luxo de resíduo
e vai para o meio ambiente. É assim que o oxigênio é formado, pela quebra d'água. A reação é essa chamada de fotólise da água, ou também conhecido com o nome de reação de Hill. Reação de Hill, fotólise da água. Qual o objetivo dessa quebra? É que a molécula de água libere elétrons para quem? Para repor a clorofila. Hidrogênios são captados pelo NADPH e o oxigênio vai para o meio. Vamos voltar aqui, porque vocês viram lá que eu fiz um resumo antes do tempo. Vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá, resumo da fase clara, pessoal. É chamada fase clara por quê? Porque utiliza luz. Produziu o que? Oxigênio, NADPH e ATP. O oxigênio veio da onde? Veio do consumo da água. O hidrogênio são hidrogênios da água e o ATP a partir da energia da luz. Essa é a história do que a gente chama de fase fotoquímica ou fase clara, representada aí, ó, elétron saindo, elétron para fazer ATP. Olha que bonitinha a historinha aí dos fotossistemas que compõem a fase clara da fotossíntese. Gente, a fase escura é a fase onde é feita a glicose. A glicose é feita a partir da energia do ATP feito na fase clara, com os hidrogênios do NADPH e com os carbonos do gás carbônico. Essa é a lógica, vou repetir. A glicose é feita com a energia do ATP que foi feita na fase clara, com os hidrogênios que estavam no NADPH e com o gás carbônico que vai ser usado agora. Essa entrada do gás carbônico para a constituição da glicose é a chamada fase escura, ou fase química, ou fase enzimática, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. Caramba, o que eu posso fazer? Tudo isso. De novo, fase escura, ou fase química, ou fase enzimática, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, reações que acontecem no estroma, que é o líquido que fica dentro do cloroplasto. Aí o gás carbônico é convertido em glicose, formando aqui consumindo aqui o ATP e o NADPH. Lembrando que a glicose é C6, esses 6 carbonos vieram então da incorporação de 6 moléculas de gás carbônico no processo, H12, esses hidrogênios vieram pelo NADPH, e o oxigênio são esses oxigênios que vieram aqui do gás carbônico. Pois muito bem, aqui uma representação do ciclo de Calvin, e aqui uma visão geral para a gente terminar, pessoal. A fotossíntese tem duas fases, a fase clara e a fase escura. A fase clara acontece no tilacoide, constitui aqui o uso direto da luz, o uso da água, lembra? E a formação do oxigênio. Os produtos NADPH e ATP são usados na fase escura para converter gás carbônico em açúcar dentro do cloroplasto. Essa foi a fotossíntese. Fui!